Oiê, vocês estão me ouvindo? Oi, Má. Só me fala se vocês estão ouvindo direitinho, por favor. Obrigada, Mi. Oi, Rô. Fran. Saudades. Pá. Si, cadê você? Ô, Si, sai e entra de novo. Tem que pedir a liberação. Vê se entrou, Si. Espera aí, espera aí. Thaís, que saudade! Até parece, né, gata? Fala sério. Se eu tentei te colocar, não aparece aqui pra mim que você me mandou. Ah, agora foi, vai. Agora vou, foi. Vê, espera aí um pouquinho. Cheguei! Deu certo. Ai, que bom, graças a Deus. Gente, a tecnologia tem hora que ajuda, mas tem hora pai eterno. Mas tá bom, deu certo. Jéssica, Estamos você aqui. entrou, né, gata? Quero te esperar daqui a pouco lá no nosso treino. Tá bom, quer nem ver, quer nem ver, mas tá bom. Bom, gente, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre exercícios não recomendados na gestação, né? E exercícios que a gente precisa ter um cuidado para serem feitos na gestação. Primeiro, eu queria falar um pouquinho que a gente não quer passar medo para a gestante, né? Que ela acabe não fazendo uma prática de atividade física com medo de fazer alguma coisa errada, ruim e prejudicial. A gente já sabe que hoje tem vários estudos científicos mostrando que a prática de atividade física na gestação ela é super recomendada, ela traz benefícios para a gestante e também para o bebê, tá? Então a ideia não é botar medo. A ideia é, se você é um profissional da área da saúde que se prontifica a cuidar de uma gestante, ou você tem uma aluna e ela é engravida, você precisa estudar. Você precisa entender todo o processo fisiológico que está acontecendo no corpo daquela grávida, né? A grávida não é só um abdômen que cresce. Tudo no corpo dela vai ter algumas alterações importantes e nem sempre tão visíveis, né? Então a gente precisa se especializar e entender desse processo. Às vezes a gente recebe algumas pacientes falando que a prática de atividade física depois que ela engravidou não mudou absolutamente nada, ou que o profissional acaba falando para ela que ela tem que fazer o exercício até o limite da barriga, né? E a gente sabe que não é só uma barriga. Então, é importante essa especialização. E se quem estiver assistindo, né, for uma gestante, qual que é a ideia? É a busca por um profissional que você tenha confiança de que ele entenda daquele processo da gestação, para que você possa fazer uma prática de exercício segura para você e para o bebê, tá? Então a ideia é essa. A gente super recomenda, mas a gente sabe que alguns cuidados são necessários, tá bom? Ou se
Eu queria, antes de falar dos exercícios em si, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da avaliação, né? A Tá. gente, a Simone, né, para quem não conhece, ela, na verdade, ela é a nossa professora de educação física, personal, ela é especialista em atividade física na gestação, ela trabalha lá com a gente lá na Clínica SPAT, e é ela que faz as avaliações de todas as gestantes que entram lá na clínica antes da prática de qualquer atividade física. Mesmo quando há liberação do obstetra. Na verdade, todas as gestantes precisam da liberação do obstetra para a prática de atividade física, tá? Mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa avaliação desse profissional que vai acompanhar a gestante nessa prática de atividade física. Claro. Então, assim, muitas gestantes chegam até mim, né? E às vezes questionam, mas meu médico liberou, por que eu tenho que fazer essa avaliação? Então, assim, o médico liberou da parte clínica, ele observou que mamãe e bebê estão ok para a prática, tá? E daí vem comigo, e eu vou avaliar todas as variáveis, todo o contexto para aquela prática de atividade física dela. Eu já tive gestante que chegou para mim que, não, eu quero fazer pilates 2 vezes na semana. E na avaliação, eu percebi que ela tinha muito inchaço, ela tinha muitas varizes, ela precisava se conectar de uma forma diferente com aquele bebê, que não era o Pilates que oferecia aquilo, era aula de yoga. E aquele inchaço, quem iria auxiliar ela seria a aula de hidroginástica. Porque quando a gestante entra na água, é como se a barriga ela subisse um pouquinho, liberando a veia cava inferior, e a pressão hidrostática da água faz como se fosse uma drenagem na água, auxiliando esse retorno venoso. Então, a gente tem que verificar nessa avaliação se ela tem inchaço, se ela já está com presença ou não de diástase. Eu já tive gestante chegando para mim com 20 semanas, com mais de 3 dedos de afastamento do reto abdominal, porque vindo, às vezes, de fazer outros exercícios que não eram para a gestante, e ela estava executando, e isso foi afastando esse reto abdominal. Assim como saber se aquela gestante, quanto tempo faz que ela passou com o tratamento, ela verificou como está a parte dentária, porque tem vários estudos também que estão saindo, que se a gestante tiver com cárie, tiver com uma inflamação de gengiva, como é uma área que tem muita bactéria, poderia desenvolver um trabalho de parto prematuro. Entender como é que foi para aquela mulher engravidar, porque tem muitas que chegam por FIV, né? Então, assim, como é o contexto do casal, se eles são casados ou não, né? Como que foi a concepção, se ela foi planejada, se ela foi desejada ou não, né? No aspecto de amamentação, se esse bico é para fora ou para dentro, porque às vezes elas acham que se tiver um bico invertido, meu Deus, já não vou conseguir amamentar. Então, todas essas orientações, a gente fica mais de 1 hora na avaliação, né? E muitas vezes elas falam assim para mim, nossa, não tinha ideia que seria tudo isso de informações, né? E até para elas me relatarem, por exemplo, se elas estão com uma trombofilia, se elas estão tomando Lexane, que eu vou ter que tomar alguns cuidados com ela, se ela está com diabetes gestacional, né? Quais são os objetivos dela perante aquela prática? Porque mediante a avaliação e os objetivos que ela me traz, é que eu vou direcionar a melhor prática para ela, né? Além de ver a questão postural, ver se ela está com uma posição mais cifódica, como está a lordose. Já tivemos casos de pacientes que ela tinha um problema bem grave em desgaste de quadril, e daí a gente acabou realizando um trabalho multidisciplinar, né, com a fisioterapeuta no Pilates, comigo na hidro, para a gente tentando aliviar aquela dor daquela gestante, para que ela pudesse ter uma gestação mais saudável, sem desconfortos possível. E assim foi. Ela foi até o final da gestação otimamente. Então, assim, essa avaliação, ela tem um cunho muito importante, tá? Porque é nessa avaliação que terá todas essas orientações e que eu vou sentar com ela e mostrar. Eu falei, ó, você, por exemplo, teve gestante que já chegou para mim com muito inchaço e muita dor de nervo ciático. Só que só podia vir 1 vez na semana. Daí eu falei assim, tá,
Então, agora, primeiro eu vou te colocar no yoga, porque através dos alongamentos do yoga eu vou conseguir liberar o seu ciático, e quando melhorar, eu te coloco na hidro, porque daí a gente trabalha essa drenagem do seu corpo. E assim foi. Porque a gestante, ela é avaliada constantemente, não é que ela chegou, ela só vai ter aquela avaliação, esquece, morreu. Né? Outra coisa muito importante para mim, como é que está esse bebê lá dentro? Porque se ela chega para mim com um bebê pélvico, tem movimentos, exercícios que não podem ser feitos. Se ela chega para mim... Assim como tem exercícios que você pode estimular a virar o bebê. Tudo Exatamente. Isso é importante, né? Você vai olhar a parte física, a parte emocional, o posicionamento fetal, a idade gestacional, né? Porque a gente vai mudando o objetivo ao longo da gestação. Então, foi isso que você falou. Na verdade, a avaliação inicial. Porque o acompanhamento semanal dessa gestante é importante, né? Cada semana ela tá de um jeito, porque a postura mesmo dela, fisiológica da gestação, vai ser alterada dia após dia. Então, ela no começo pode ser que não tinha um sintoma e no meio do caminho pode aparecer. E vice-versa. Então, o olhar para essa gestante é todos os dias, né? Todas as sessões, todas as aulas, enfim, né? Exatamente. Até que um combinado nosso é o quê, ó? Sempre que sentir alguma coisa, fizer algum exame, apresentar, por exemplo, fez curva glicêmica, apareceu um diabetes gestacional. Fez um ultrassom, o bebê está transverso, o bebê está pélvico, eu tenho que estar sabendo. Eu ou os profissionais que estão trabalhando em conjunto comigo. Por quê? Porque daí a gente sabe que tem movimentos que não podem ser feitos e movimentos que terão que ser feitos para auxiliar esse bebê e essa gestante. Né? Isso é muito importante. Não é que ela vai chegar e eu vou colocar, ver o que naquele momento melhor é a hidro. Não é necessariamente que ela vai com essa prática até o final. Às vezes a gente vai ver que no meio do caminho vai ter que colocar um fortalecimento, uma aula de yoga, um pilates, a gente vai ter que estudar caso a caso. Na verdade, a ideia é a gente entender essa gestante como um todo, até para poder orientar ela nessa prática. Eu acho legal que quando a gente pensa, tanto na físio, quanto na prática de atividade física, o profissional está muito em contato com a grávida, né? O obstetra vê ela uma vez por mês. E tem um monte de questão que precisa ser vista numa consulta médica. E com a gente, elas vêm com mais frequência. Então, a gente consegue ter um olhar muito mais global de todo o aspecto da grávida, não só corpo como mente, emocional, né? E aí a gente auxiliar de uma maneira muito mais completa essa gestante, né? E aí conseguir ir mudando de acordo com a fase, de acordo com o sintoma, de acordo com a necessidade de cada grávida em cada momento dela, né? O que eu acho interessante também, quando você falou do profissional, do obstetra, é que o profissional que esteja atendendo essa gestante tenha de alguma forma, um contato com esse obstetra. Tá? Lá na clínica, por exemplo, toda gestante que chega, ela tem que trazer o atestado médico, ela passa obrigatoriamente por essa avaliação, e após isso, é feita uma carta, tá? Direcionada a esse obstetra, avisando que a gestante de tantas semanas passou por uma avaliação na clínica, onde foi constatado isso, 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 e a melhor atividade indicada naquele momento seria isso, essa por tais motivos. E se eu perceber qualquer alterações, nós entraremos em contato. Porque, como vê uma vez por mês, toda aula de hidro a gente mensura a pressão. Então, se começar a ter algum aumento pressórico, sou eu a primeira a pegar, ou qualquer profissional lá da clínica que estiver trabalhando com essa atividade. E daí entra em contato e fala, ó, avisa teu médico que sua pressão começou a alterar desta forma, entendeu? Isso é muito comum, né? Às vezes a gente pega algumas questões até antes de chegar na consulta médica. Então, esse acompanhamento e esse olhar é super importante, né? E essa relação entre nós com... Uma gatinha apareceu. E essa relação nossa com o obstetra é super importante, porque quem ganha é a grávida, né? É a paciente. A gente consegue dar um tratamento muito melhor para ela, né? Sim. Tá, então tá bom.
Quer começar a falar? O que que a gente vai falar primeiro? Quais são os exercícios? Porque, assim, a ideia aqui é a gente falar o que não é recomendado e os exercícios que precisam de um certo cuidado, né? Porque tem alguns que podem ser feitos, mas que a gente precisa estar muito atenta. Não são todas as pessoas, todas as grávidas que vão poder fazer, tá? O que que você quer começar Deixa eu com? comentar uma coisa com você, que a gente, né, às vezes já discute isso. Às vezes eu tenho alguns profissionais que chegam para mim e falam assim: meu, mas o médico dela não recomenda fazer atividade física, né? A gente tem duas questões, né? Isso até foi minha tese de mestrado da USP. O que que a gestante fala que o médico fala e o que o médico fala que a gestante, a informação que recebe. O que lacuna está aí. Mas o que acontece demais é o quê? O profissional que acompanha a gestante obstetra não sabe que mão essa gestante está indo. Então, é um corpo que está cheio de alterações. Então, assim, que confiança ele tem naquele profissional? Que ele vai direcionar aquela gestante para ficar a gestação inteira com aquele profissional? E que trabalho que será feito, né? Isso é muito importante também. Então, ter essa relação, se qualificar, o profissional que quer trabalhar com gestante, realmente se qualificar nesta área é muito importante para que aquele profissional obstetra que está atendendo a sua gestante fale assim, nossa, aquele profissional, aquela clínica, olha que legal, emite relatório, ou a gestante, quando vai na consulta, ela se mostra que ela está bem, ela não está ganhando muito peso, ela está de bem-estar, diminui os desconfortos que anteriormente ela tinha. Isso a gente já ganhou qualquer trabalho, né? Vamos começar a falar dos exercícios. Vai ser um perigo que eu vou me empolgar, e eu vou começar a falar e não vou parar. Então, assim, um dos exercícios, né, que a gente já pare para pensar assim que realmente é complicado para a gestante é a prancha. Por que a prancha é complicado para a gestante? Porque essa gestante ela está com aumento de volume abdominal. Conforme esse útero ele cresce, então a gente está com o nosso reto abdominal aqui. Então o útero está crescendo, ele está se expandindo. Se a gestante ainda já era sedentária e às vezes não tem um tônus adequado dessa musculatura, não é com relação à força, a gente está falando de tônus. Então ela não tem um tônus adequado, facilmente ela vai projetar esse abdômen para frente, né? É aquelas gestantes com toda alteração corporal que daí empina o pulmão e deixa aquele abdômen solto à frente, né? Então ela tem que aprender, o que eu uso muito é falar, abraçar o bebê com a barriga. E quando a gente está em prancha, a gente está tendo uma ação da gravidade agindo sobre aquela gestante. Ou seja, aquele abdômen está sendo empurrado para baixo e para a lateral. Então, assim, quando se faz um trabalho com gestante, a gente pensa em exercícios simples, seguros, né? Não é momento de inventar, ficar inventando vamos fazer agora tríceps de cabeça para baixo. Não, tá? Você vai trabalhar de uma outra forma e principalmente trazendo a consciência desse abdômen, desse períneo. É muito importante essas duas partes na gestação andarem juntas. Até se tiver algum profissional de educação física assistindo essa live nesse momento, um conselho que eu dou. Tenham uma fisioterapeuta pélvica trabalhando com vocês, tá? Porque é muito importante essa gestante ter seu períneo avaliado, tanto na gestação, para se fazer um trabalho de períneos, principalmente se ela quer parto normal ou não. É importante a gente ver como tá, para depois não gerar incontinência urinária, nem nenhum problema desses, quanto no pós-parto. Então, assim, trabalhar junto com outros profissionais, quem trabalha com gestante é a chave da questão, tá? Então, a prancha não é adequada. O esforço que está naquela região é muito grande. É assim, existe, claro, gestante já bem ativa, que praticava uma atividade física. No primeiro trimestre, ela quer praticar? Ok.
Mas assim, a partir do segundo trimestre, aquela barriga ganhou um volume? Não, a gente consegue trabalhar essa musculatura de outra forma, tá? Porque Gestantes... a gente pode fazer abdominal, né? Na gestação. O que não é legal é fazer aqueles que a gente chama de tradicionais, mas é importante a gente dar esse flexão de tronco, prancha, né? Quando a gente executa uma flexão de tronco, também essa musculatura faz isso, né? Então, não são exercícios indicados para uma gestante, né? Isso a gente tem que pesar mesmo. Gestantes sedentárias. Eu já tive caso de chegar gestante para mim com 8 semanas. Ah, já tem a liberação do meu médico. Quando eu fiz a avaliação, sedentária de tudo. Eu não liberei, não vou liberar, né? Pelas diretrizes, o Colégio Americano, o Colégio Canadense de diretrizes para exercício físico na gestação, gestante sedentária a partir de 12 semanas. Se ela já era ativa, diminui volume e intensidade, continua a prática e no segundo trimestre a gente aumenta, tá? Mas a prancha não é um exercício muito legal para ser trabalhado, não. Ok. Vamos para mais um, tá? Saltos, saltitos, tá? Aula de jump, nem pensar, tá? Por quê? Gente, imagina aquele assoalho pélvico que tá segurando todos aqueles órgãos da gestante, aquele volume abdominal. E outra coisa, não sei se todos têm conhecimento, mas durante a gestação a gente tem a ação do hormônio relaxina, que ela promove frouxidão ligamentar em todas as articulações. Imagina o impacto naquele joelho, naquele tornozelo também. Então, assim, não é legal. Você consegue fazer um trabalho aeróbio de uma outra forma, não tendo que ter saltitos e saltos. Claro, tem mulheres que antes corriam, elas estavam mais atletas, elas estavam com condicionamento melhor, tá? Então, assim, quer manter? Igual a mesma coisa, se ela for manter, diminui a intensidade de volume no primeiro trimestre, apesar que eu considero muito o primeiro trimestre o momento da formação da casinha. Então, a nidação, quanto mais protegido e quietinho tiver, melhor nesse aspecto. Né? E quando começar a ter um volume maior, daí não é interessante por causa do assoalho pélvico realmente. Complementando um pouquinho essa questão do assoalho pélvico, né? O assoalho pélvico é a musculatura que envolve a parte de baixo da bacia. E ele é um músculo que é responsável, uma das funções é sustentar esses órgãos, né? E fazer os fechamentos dos orifícios, né? Da uretra, da vagina e do ânus. Então, assim, quando a gente tem quando a mulher engravida, ela vai ter ação hormonal em cima desse músculo e vai ter uma sobrecarga de peso também em cima. Então, assim, se a gente praticar uma atividade física de alto impacto, com muito carregamento de peso nessa fase, pode prejudicar muito o assoalho. Então, o que a gente fala é o seguinte, não é que não é para fazer, precisa entender essa atividade prévia, né, o quanto ela era sedentária ou praticante de alguma atividade antes, e fazer uma avaliação do assoalho pélvico. Então, quando o assoalho pélvico ele tá forte, ele tá com uma função adequada, porque não adianta ter força sem função, né? Então, assim, eu tenho força, eu tenho função, eu tô conseguindo sustentar, ok, a gente pode continuar fazendo uma prática de atividade física um pouco mais intensa. E essa musculatura, na verdade, também vai ser alterada ao longo da gestação, né? Então, do mesmo jeito que a gente falou da avaliação, esse músculo também tem que ser reavaliado, né? Então, se a grávida faz uma prática de alguma atividade física que causa, por exemplo, uma incontinência urinária, ela perde um pouquinho de xixi, tá errado. A gente tem que ver esse músculo de perto. E aí, precisa de uma avaliação de uma fisioterapeuta da área desse músculo. Não adianta a gente só orientar sem ver o músculo, porque a gente não consegue saber se essa mulher está contraindo certo, se está relaxando certo, se está trabalhando toda a função desse músculo. Então, o assoalho pélvico é uma musculatura que a gente tem que tomar muito cuidado durante toda a gestação e no pós-parto, né? Existem já alguns países
que esse músculo ele é muito integrado na gestação. A gente trabalha antes e a gente trabalha depois. No Brasil, a gente ainda está caminhando para as mulheres, para as grávidas e também para os médicos entenderem a importância de cuidar dessa musculatura, né? Então, às vezes, você está lá com uma musculatura que não tem força suficiente, mas ela tá boazinha lá e tá aguentando firme, você não gestante, você engravida, com hormônio, sobrecarga, peso, ela não aguenta, tá? Então, assim, é importante essa avaliação e esse trabalho em conjunto, né? Do educador físico com o fisioterapeuta é sensacional, tá? Então, assim, essas práticas de corrida, saltos, carregamento de muito peso, eles precisam ter um cuidado importante, além do processo da gestação, com essa questão do músculo do assoalho pélvico. Uma outra questão é que às vezes a gestante também não sabe, né? Que quando, por exemplo, o bebê está sentadinho, pélvico, que a gente chama, que não é adequado ficar fazendo nem mobilidades pélvicas e nem agachamento a fundo. Por quê? Porque a gente não quer encaixar aquele bebezinho na sua pelve, né? Porque, gente, se tem a pelve e o bebê encaixa, a bundinha ela é mais gelatinosinha do que a cabeça, e ele fica ali encaixado uma gestação inteira, você pode proporcionar, né, às vezes algum desconforto no quadril desse bebê. Então, assim, a prática, quando a gente pegou uma gestante, a gente sabe que ela está com esse bebê pélvico. Então, assim, geralmente a partir de 28 semanas a gente já começa a fazer os exercícios para ajudar a virar, né? Principalmente os exercícios de yoga. E começa a questionar não só isso, como é que tá a vida profissional daquela gestante? Em que aspecto? Ela fica sentada o dia inteiro? Isso prejudica um pouquinho. Então, assim, qual é a quantidade de líquido amniótico que tá? Porque se ela tiver com índice de líquido amniótico baixo, esse bebê também vai ter um pouquinho de dificuldade para virar. Ele não vai estar tão flutuante, né? Então a gente fala, olha, aumenta, né, essa quantidade de ingestão de água. Assim como qualquer coisa, se ela está com... Isso é muito interessante, porque tem estudos que já demonstram isso. Então, se a gestante chega para mim, bebezinho tá pélvico, e fala principalmente que está com baixo índice de líquido amniótico, além do yoga, com as posturas, rebozo para auxiliar a virar, onde que a gente vai colocar essa gestante? Na água. Imersão auxilia aumento de líquido amniótico, pessoal, efeito terapêutico, ok? Então, se é aquela gestante, tá? Até quando às vezes elas me reportam, ai, sim, meu médico pediu para parar porque o índice de líquido amniótico está baixo. Eu falei, não, calma. Qualquer coisa eu ligo pro médico, mando carta, preciso falar com ele, mando um artigo, porque você precisa ir para a água. Precisa aumentar a ingestão e ir para a água, tá? Então, se esse bebezinho está pélvico, a gente tem que ajudar a virar, ver as variáveis como está. Então, se a gestante está muito tempo sentada, falar, cada uma hora no seu trabalho, tenta ir dar uma caminhada, né? Porque senão essa pelve ela também se acomoda a querer abrir um pouco, e aí que o bebê fica ali encaixadinho mesmo, tá? Mas também já tivemos casos, né, lá na clínica, pá, que o bebê não quis virar, mas nem com reza brava, né? A nossa Maia quis nascer de bumbum e nasceu de bumbum, né? Ela teve, a Rê teve o seu parto, né, vaginal pélvico, muito bem sucedido, muito bem sucedido. Então, a gente tem que avaliar. Então, assim, para mim, quando chega uma gestante, é uma que eu amo. Uma que eu amo, que é uma fase muito especial para a vida dessa mulher. E quando ela chega para mim, eu falo assim, nossa, eu tenho a honra de participar desse momento tão especial da vida delas e cuidar delas, né? Então, é estudar, é ver, ela tá com dor aqui, então não vamos fazer isso. É você chegar na aula, ou agora, antes da nossa live, eu estava dando aula. Eu tinha uma aula inteira pronta. Eu não dei nenhum exercício daquela aula. Porque a gestante está com pubalgia, está com inflamação do músculo intercostal. Então, assim, foi totalmente outra aula. Então, assim, às vezes dentro de uma aula coletiva, por exemplo, na clínica são no máximo 3 alunas por aula,
você tem que individualizar os exercícios. Já tive gestante fazendo numa aula para virar o bebê, a outra para encaixar o bebê que estava na reta final, e a outra que estava com processo de hemorroida, que também não pode fazer alguns exercícios, né? A gente teria que fazer outros para aliviar essa pressão dessa região. Fala Então, um isso é muito pouquinho disso, importante. Si, dessa questão Da da hemorroida. hemorroida, quais exercícios que não seriam legais fazer? Não é legal agachar. Não é legal Aumenta a ficar de pressão, né? cócoras, porque a gente tem uma pressão naquela região, né? Outra coisa que eu comentei anteriormente da pubalgia, gente, a pubalgia, infelizmente, é uma inflamação na mulher que não tem muito o que a gente fazer, né? Porque a lombalgia, se dá alongamento e você faz massagem, você faz um monte de coisa, você consegue aliviar. A pubalgia é um pouquinho mais complicada. Então, assim, meninas, gestantes que estejam assistindo, se vocês têm dor na síntese púbica aqui na frente, o Esse que ossinho vocês aqui de devem... baixo, né, da É, bacia. aqui embaixo. O que vocês devem evitar? Afastar as pernas. Quando vai sair do carro, as duas pernas mais próximas, sair da cama, não vai fazer agachamento, não vai fazer a fundo, não vai fazer exercícios que você mexa naquela região até estar melhor. Tá? A gente quer a atividade física, ao máximo, o que a gente quer? Tirar todos os desconfortos, para que ela tenha uma gestação a melhor possível, porque é uma fase linda. Então, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu já tive gestante chegando para mim, que às vezes outros profissionais tinham recomendados muitos exercícios de abertura pélvica. Ah, não, para encaixar o bebê. Mas vamos ver, qual que é a fase para a gente encaixar um bebê, né? Vamos começar a encaixar esse bebê a partir de 36 semanas e meia, 37, né? Então, assim, já tive igual caso de hemorroidas. Uma gestante que tinha muito, então eu ia trabalhando alívio dessa região, chegou com 37 semanas, eu falei, agora meu objetivo com você é outro. Meu objetivo agora vai ser encaixar essa bebezinha. Então a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mobilidade pélvica e um pouquinho cócoras, né? Então a gente foi, então até aquele período meu objetivo era um e ali meu objetivo era outro. Então o profissional ele tem que ter isso em mente. O que você quer com cada fase da gestação dessa mulher, né? Isso é muito importante. Ah, e falando de hemorroida, não sei se vocês sabem, meninas, que ou profissionais, tanto gestantes profissionais que estão atendendo, uma outra profissional que é muito importante vocês terem contato é acupunturista, médico ou fisioterapeuta acupunturista. Por quê? Não sei se vocês têm conhecimento, mas existe um ponto na cabeça que auxilia o processo de hemorroida. Assim como existem pontos que auxiliam o bebê virar. Assim como existem pontos que auxiliam na indução de parto. Olha que maravilha! Então, se você tem uma gama de profissionais junto com você, trabalhando junto, gente, é sensacional para essa mulher, né? Você teve alguma coisa que você viu de desconforto? Coloca com um profissional, fala, encaminha. Isso é importantíssimo. Uma equipe multidisciplinar é sempre importante, né? Ela É... insiste em querer participar da live, Ah, gente. coisa linda. Ô, Si, mas vamos falar então de outro exercício assim não recomendado ou algum exercício que se possa Vamos, por fazer, exemplo. mas que tenha que ter algum cuidado, por exemplo. Tá. Por exemplo, vamos lá. Ah, decúbito dorsal. Ficar de barriga para cima. Tá, gente? Então, o que a gente observa? Se essa gestante ficar muito tempo prolongado, de barriga para cima, há uma compressão da veia cava inferior, dificultando a oxigenação fetal, ok? Então, assim, cabe ao profissional, conforme esse volume abdominal está aumentando, o tempo que essa gestante vai ficando nesta posição, ai, Mili, vai diminuindo, tá? Então, por exemplo, eu dei um exercício de barriga para cima de elevação de quadril, tá? Para essa gestante. Depois você vai virá-la de lado e vai fazer um exercício de tríceps, um exercício de ombro. Então, mistura o decúbito dorsal com decúbitos laterais. Então, assim, não é que não pode.
Você tem que controlar. E outra, se a gestante deitou, está com falta de ar, porque está tendo uma compressão, você não vai deixar ela naquela posição. Mas, às vezes, se você colocar 2 travesseiros, deixando esse tronco mais elevado, se você acha que aquele exercício é muito importante para ela, o fato de inclinar o corpo dela já vai melhorar essa questão respiratória dela, O né? E assim, posicionamento é importante. Olhar o demais. posicionamento da gestante, né, na prática dos exercícios, né? Então, pode fazer decúbito dorsal? Pode. O que não pode é fazer uma aula em um período longo Inteira. da aula no mesmo decúbito. Vai alternando, que não tem problema. Caso ela não se sinta bem, a gente sabe que é só pedir para ela virar, principalmente para o lado esquerdo, que geralmente normaliza, né? Mas é um cuidado que precisa ter, né? Um olhar para esse posicionamento dessa gestante, né? Assim E o como, quadril? isso que eu ia falar. A gente assim, né, fala 4, na linguagem mais profissional a gente fala 6, né, porque a gente conta mão, joelhos e pés, 4 às vezes a gente conta mão e pés, mas estar em 4 apoios, igual, é a mesma coisa com relação ao tempo. Por quê? Eu sou uma profissional que dou hidro, do fortalecimento, do pilates, do yoga. Então, eu sei o que cada atividade vem trazer de benefício para aquela gestante. Então, às vezes, deixar aquela gestante um pouco em 4 apoios, mas trazendo a consciência que eu falo, abraçar o bebê com a barriga, não deixar essa barriga solta para ter ação da gravidade. E eu executar o exercício que eu acho que traz o benefício para ela naquele momento, em alguma mobilidade pélvica, faz todo sentido. Não é ficar igual a aula inteira em 4 apoios. Igual, se uma gestante tem síndrome do túnel do carpo, é outra coisa que a acupuntura e a fisioterapia auxiliam bastante nesse processo. Eu não vou deixar a minha mão em dorsiflexão, eu vou mantê-lo o mais alinhado possível e vou até orientar essa gestante ao levantar da cama, que ela feche a mão e ela empurre a cama desta forma. Né? Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença na vida dessa gestante. Com certeza, com O que certeza. não pode, gente, o que não pode também, que eu já vi, se vocês pegam, às vezes, na internet, vocês colocam, buscam alguns vídeos ou algumas imagens de exercício para gestante, às vezes eu tenho um infarto, morro e acordo, morro e vivo umas 500 mil vezes, né? Por quê? Porque eles acabam inventando muita coisa. Trabalhando igual, trabalhar muita instabilidade com o gestante, para quê? Então, às vezes, estou em 4 apoios e daí ela tem que pegar, ficar, tirar um braço, uma perna, olhar para o lado. Calma, gente. Tá? Ela está com a ação da relaxina. Essas articulações, elas estão frouxas. E o Claro que é centro de interessante. gravidade está alterado, né? Conforme a barriga cresce, o centro de gravidade altera, e aí a grávida acaba tendo um desequilíbrio constante, na verdade. Então, assim, é muito comum grávida cair, né? Grávida geralmente cai por conta desse desequilíbrio. Então, é importante a gente trabalhar exercícios para ajudar nesse equilíbrio, nessa reestruturação desse novo corpo, dessa nova estrutura, né? Mas é que é uma estrutura que vai mudando dia após dia, porque o bebê vai crescendo, a barriga vai crescendo, toda a postura, toda a coluna vai ter que se reorganizar, né? Para conseguir deixar a pessoa de pé, porque senão a gente não ficaria em pé. Então a gente está o tempo todo, claro que é tudo muito inconsciente, a gente não vai percebendo, mas é importante esse cuidado, porque a gente sabe que ela tem uma instabilidade não só da articulação, como do próprio eixo, né, corporal dela, né? Então a gente também tem que ter essa atenção de trabalhar o equilíbrio, mas não exagerar em algum exercício que possa ser prejudicial para ela, né? Um exercício legal, às vezes simples, para você querer trabalhar a questão de tornozelo com elas, coloca uma corda no chão, dá as suas 2 mãos para que ela possa segurar e ter apoio e peça para ela caminhar em cima da corda, tá? Para trabalhar essa instabilidade. Por que eu falo isso?
Porque hoje as calçadas, infelizmente, estão muito irregulares. Então, a probabilidade de torção aumenta. Então, se a gente trabalhar essa instabilidade dela desta forma, traz benefícios para ela, tá? E não a instabilidade de trabalhar com uma perna só, a outra suspensa, um braço para cima e outro para baixo. Não, não é Circo de Solé, tá? Isso eu falo, exercícios seguros e que realmente você saiba que aquele exercício, o que você está querendo alcançar com aquele exercício, a gestante. E o mesmo exercício pode trazer resultados diferentes para cada gestante. Isso É, o profissional. a ideia de você, na hora que você prescreve um exercício, você precisa entender qual é o objetivo que você quer com aquilo, né? Sim, Entendeu? Porque qual que é? Claro que assim é super importante a gente fazer um fortalecimento de membro inferior, porque ela vai ter um aumento de peso, né? De membro superior também, porque daqui a pouco esse bebê vai nascer e ela vai ter que carregar esse bebezinho que nasce com 3 quilos e depois ele ganha 4, 5, 6, 10, 15, né? Então, trabalhar todo essa postura, na verdade, a gente não consegue fazer uma correção postural numa grávida, porque essa postura muda dia após dia. Mas a gente tem que fazer um trabalho de consciência corporal, né? Para ela sim. não empinar esse bumbum, largar a barriga totalmente distendida, né? Esse abdômen precisa manter um tônus para sustentar esse corpo. Então, assim, é importante essa consciência, porque não dá para a gente simplesmente soltar o barrigão durante 9 meses, né? Que a gente vê muito, não. A gente precisa trabalhar esse tônus dessa musculatura, trabalhar assoalho pélvico. Então, assim, a gente precisa trabalhar esse corpo como um todo, mas com um objetivo. Né? E não simplesmente fazer Exatamente. por fazer, né? E aí, quando você tem a ideia da fisiologia de tudo que está acontecendo no corpo dessa mulher, dessa questão, de repente, do parto, porque muitas vêm procurar uma atividade física querendo se preparar para o parto, né? Você começa a trabalhar esse objetivo que você quer com essa grávida e montar as suas sessões, as suas aulas, de acordo com a fase que ela está, da necessidade que ela precisa, né, e do objetivo que você quer alcançar, né? É muito legal Exatamente. isso. E outra coisa que é interessante, né, é relatar para as gestantes ou até para os profissionais, o colégio americano, ele utiliza uma ferramenta que se chama Talk Test, teste de conversa, tá? E eu falo muito isso para as gestantes. Eu não gosto que a intensidade esteja alta, vigorosa demais. Então, ela pode estar, por exemplo, se ela for fazer uma caminhada com o marido, ela tem que estar conversando com ele sem falar assim: ontem eu assisti na televisão. Não, isso mostra que está intenso. Atividade moderada para Ô, gestante, né? Si, conta pra Oi. gente, mas por que que não pode ter essa frequência aumentada? Então, quando a gente pensa que a gente está aumentando esse fluxo sanguíneo para determinados membros, por exemplo, você está fazendo uma caminhada, então o fluxo sanguíneo que estava ali no útero, quem está precisando recrutando agora? As pernas. Se aumentou a intensidade ali, as pernas estão precisando. E às vezes você tem uma restrição de fluxo ali para o bebê, né? Uma coisa muito interessante, um estudo, se eu não me engano, de 2006, da Mônica Taquito, ela mostra uma curva em U, né? Aonde mostrou que os exercícios muito leves ou muito intensos, vigorosos, aumentavam o risco de prematuridade. E os exercícios moderados ficava nessa baixa da curva do U. Então, por isso que mais adequado para gestante seriam esses exercícios moderados, né? Então, assim, não é para aquela gestante saia da aula pingando, nossa, né? Não, gente, é outro objetivo, tá? Já tive gestantes, né, casos agora, de que às vezes tinham atendimento de outro profissional e ela falou assim, não, mas estou grávida, só continuar, né? Travou a coluna. Travou feio a coluna, né? E foi parar lá com a gente. A partir do momento que começou a ser feito todo o trabalho, nunca mais teve nada.
É porque a né? gente tá com o olhar, é isso que é importante entender. A gente já tem um olhar ali na frente, né? Então, às vezes, ela chega sem dor. Eu não tenho dor, eu tô ótima, tá tudo bem, né? Então eu vou fazer tudo. Só que a gente sabe de todas essas alterações que vão ocorrer nas articulações, na musculatura, na estrutura da coluna, e que tem uma chance aumentada né? Sim. Travar, ciático e tudo mais. Então a gente vai trabalhar para que isso não ocorra, né? Porque algumas chegam já com problema e outras chegam sem nada. E a gente vai trabalhar para que não ocorra esse problema que a gente sabe que tem uma chance maior de acontecer por todo o processo fisiológico corporal que o corpo está passando nessa gestação para acomodar esse bebê, né? E tá tudo bem. É só ter um cuidado mesmo, né? E assim, E é recomendado, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde recomenda 150 minutos de atividade física por semana. Quanto mais a será que gestante fazem ficar isso? Fazem. sedentária, mais ela vai sentir desconfortos, porque esse corpo está em constante alteração, né? É igual um caso de uma gestante que agora na quarentena, que eu tô sofrendo por não estar fisicamente ali com as minhas gestantes, mas mandando vídeo aula e estando com elas ao vivo, ela percebeu assim que se eu mandasse as videoaulas, ela burlava às vezes as aulas, né? E daí, a partir do momento que ela começou a fazer online, eu tô ali vendo postura, alteração, as coisas, os desconfortos foram sumindo, né? Assim como gestantes novas que entraram nesta quarentena e que mesmo fazendo videoaulas estão tendo experiências muito legais, uns retornos muito legais. Então, assim, o objetivo que eu tinha para aquela determinada aula, elas estão me dando um retorno que está sendo alcançado. Isso é muito legal. Porque, Na assim, verdade, é gente, a atenção, né? É a sim, atenção que você dá para essa gestante. Então, não simplesmente dá o exercício, você tem que observar como ela está fazendo, para saber se ela está fazendo de uma maneira correta, para que ela não tenha um desconforto é, posteriormente, né? Posteriormente da aula, ou um pouquinho mais para frente, né? Ou se vamos fazer o seguinte, que daqui a pouquinho já vai cair. não é 5 horas de live? Não, 5 não. Deixa eu só. Vamos fazer assim, um tiquezinho assim do que a gente já falou, para ver se ficou Sim. faltando alguma coisa. De Ó, exercícios não recomendados ou de exercícios que a gente tem que ter cuidado. o que Né? A gente tem também a gente, né, os órgãos não recomendam também são exercícios coletivos, né, esportes coletivos. Pensou? Uma gestante vai continuar jogando handball. O contato de uma mulher com a outra ali é grande e pode esbarrar, pode cair, daí é complicado, né? Assim como esportes com bola, porque vai que uma bola bate naquela região, né? Então, eles não recomendam essas atividades. Assim também, como a gente falou de instabilidade, isometrias. Gestante não deve ficar em isometrias, principalmente de grandes grupos musculares, tá? Por quê? Mesma coisa, a gente estaria colocando, aumentando o fluxo sanguíneo para aquela região e diminuindo um pouquinho o fluxo daquela região uterina, tá? Então, assim, não é recomendado. Existem muitos exercícios que podem ser feitos, você pode usar muitos diferentes tipos de treino com o mesmo exercício, tá? Então, assim, você vai fazer um trabalho de 12 repetições, às vezes você vai fazer um para membro superior, um para inferior, dois para superior, depois dois para inferior. Vai fazer uma forma de circuito. A gestante adora circuito, tá? Porque elas sentem aquele gostinho um pouquinho da frequência aumentada, mas dentro do que pode, né? Outra coisa que é legal o profissional utilizar, até lá na clínica a gente tem na piscina um banner, e eu tenho impresso para as outras aulas, que chama escala de Borg, percepção de esforço.
Então, e toda hora você, né, queira ou não, você pergunta para a gestante que número tá? Vai de 6 a 20. Então, assim, se ela tá colocando que tá no número vigoroso, parou, diminui a É que intensidade. essa escala é uma escala que mostra a intensidade do Percepção de exercício para esforço aquela dela. mulher, né? Exatamente. Então, assim, às vezes, já aconteceu isso várias vezes. Na mesma aula, para gestante A, tá no 15, então eu diminuo essa intensidade, e para gestante B estava no 7, daí eu tenho que aumentar essa intensidade. Então, por isso que dentro de uma aula coletiva a gente tem que focar a individualidade de Ah, cada não, paciente, né? Cada gestante. certo, certo. Eu Tá, acho então a que gente, foram todos, Pá. então a gente falou um pouquinho, né, da prancha, né, que tem uma sobrecarga aí no abdômen, no nosso assoalho pélvico, abdominais, esses abdominais onde a gente trabalha muito flexão de tronco, né, aqueles Legal, flexão de tradicionais, a tronco. gente além, muitas vezes, a paciente só está fazendo força com a cervical, podendo machucar essa região, ela está aumentando a pressão intraabdominal e sobrecarregando ainda mais esse assoalho pélvico que já está sobrecarregado na gestação, né? Então, existem Exatamente. outras maneiras de trabalhar o abdômen que são super importantes nessa fase, mas não dessa maneira que a gente chama de tradicional, né? Exercícios de alta intensidade, alto impacto, com essa mesma ideia, né, do assoalho pélvico e também das articulações por elas estarem mais instáveis nessa fase, né? Também o cuidado com exercícios que precisem de muito equilíbrio, porque ela está com essa alteração de Sim. equilíbrio. Cuidado com o punho, né? Por conta da síndrome do túnel do carpo, então Do tá atento carpo. aos sintomas que ela possa demonstrar e não ficar muito na flexão e trabalhar mais dessa maneira de um punho neutro, que a gente consegue proteger, né? Essa articulação. Cuidados com abertura de quadril, principalmente naquelas pacientes que estão com problema ali na região do pubis, né? Então, é uma articulação que fica muito imóvel, muito fechadinha quando a mulher não está grávida. E na gestação, toda a região da bacia, né, desse osso mesmo articular, ela vai ter que abrir. A gente precisa ter uma abertura e uma mobilidade para caber esse bebê que está crescendo, está se desenvolvendo, está engordando, e depois pensando no parto, que precisa ter essa mobilidade pélvica para permitir, né, o nascimento do bebê. Então, muitas vezes, essa abertura, abre um pouquinho mais o pubis, né? E muitas mulheres sentem muitas dores. Então, a gente toma cuidado com muitos exercícios de abertura, que neste momento não teria esse objetivo e a gente precisa preservar essa articulação. Os 4 apoios, né? 4 ou 6 apoios, que é a mesma ideia ali da prancha. Então, assim, a gente pode fazer exercício de 4 apoio, desde que você como profissional, esteja atento em olhar se aquele abdômen não está ficando protuso, se ela não está soltando toda aquela barriga, né, e prejudicando aquela região, não exagerar também no tempo que vai fazer. O decúbito dorsal, que pode ser feito, desde que a gente não extrapole um pouquinho naquele tempo, né, e esteja atenta também aos sintomas da grávida, se você percebe que ela começa a ter uma sensação de falta de ar, já muda a posição, né, corrida, né? Então, assim, muitas mulheres correm antes da gestação e conseguem manter a corrida durante a gestação, mas aí entra a importância de uma avaliação desse assoalho pélvico para ela não ter problema na gestação, porque a incontinência urinária, né, que é a perda de urina, ela é comum, mas ela não é normal, ela tem que ser tratada, né? Até porque a gente pode Exatamente. evitar uns problemas futuros aí, né? Opa, assim como na avaliação pós-parto, às vezes elas acham que é comum sentir dor na relação, né? E daí, às vezes, você pergunta, ela, você tem dor? Não. Daqui uns um minutinho ela fala, então, eu sinto um desconforto.
Por quê? Porque há a importância de trabalhar e avaliar esse períneo na gestação e no pós-parto. Esse corpo tem alterações, Esse né? períneo no pós-parto, indiferente da via de parto, hoje já está comprovado que não é parto normal, é a gestação que causa uma sobrecarga desse assoalho pélvico. Então, não é o parto normal, a cesárea não vai prevenir problemas de assoalho pélvico, tá? Então, assim, a gestação é um fator de risco para trazer alguns problemas de assoalho pélvico. Então, assim, o pós-parto, ele tem inúmeras questões que a gente precisa um dia voltar para falar, né? Porque não é simples assim, nasceu o bebê e tá tudo bem. Então, o assoalho pélvico é um dos músculos que a gente precisa olhar com maior atenção para que ele possa retornar com função, né? E aí a gente entra, quando a gente fala em função, é a função pensando na micção, no xixi, não perder xixi, né? Fazer a continência urinária e na parte da sexualidade também, que é super importante a gente trabalhar, né? Mas aí é assunto. A gente vai fazer umas 100 mil lives. Deixa eu contar um relato aqui, né? Eu tive uma gestante, a gente teve uma gestante lá na clínica, que ela chegou, começou 3 vezes na semana com a gente. Assim como várias, e eu falo muito isso para elas, principalmente quando elas ganham bebê, que a amizade, ela começa com uma barriga, mas você tem sem ter prazo para acabar, né? Essa gestante, no final, ela estava fazendo 5 vezes na semana, né? E daí se cria uma confiança, que daí por algum motivo eu tive que me afastar um pouquinho da fase final dela, e a Paola estava dando aquela aula que eu tinha pedido, e eu entrei de surpresa pela sala e falei assim, né? Elas estavam viradinhas, eu falei, eu vou falando. E fui seguindo a meditação do meu jeitinho que elas tinham conhecimento. Quando eu pedi para ir retornando, essa gestante virou e viu que era eu que estava fazendo, mas ela me abraçava, ela chorava, falava, você não pode fazer isso com grávida, né? E no começo da gestação, ela era muito ansiosa, né? E eu indiquei a yoga. Então, ela não gostava no início da yoga. Ela falou assim, Simone, eu falei, Lisa, confia em mim, você só tem que passar a barreira. Você vai ver quando passar, que você conseguir realmente ficar mais tranquila, você vai me pedir para te dar aula. Dito e feito. Daí, no começo do ano, na primeira semana de janeiro, ela falou assim, olha, se a bebê não nascer essa semana, você vai abrir a clínica que eu quero uma aula de yoga. Eu falei, quem não gostava agora tá pedindo para abrir a clínica para dar uma aula de yoga. Então, assim, a relação profissional e paciente durante a gestação, gente, é muito lindo, muito mágico e se criam várias amizades. Assim, eu sou suspeita de falar desses 12 anos trabalhando com gestante, 6 na clínica, o quantas vidas já se passaram lá, o quantos maridos, né, eles entram na onda com a gente, eles se entregam junto, fazem aula junto. Então é muito especial, é muito legal. É, muito legal mesmo. Ó, Fih, para terminar, precisamos terminar. Fala de um modo geral, então, já que a gente falou o que não é recomendado. Fala de modo geral, vamos ficar mais 5 horas. Tem que ser modo geral, que me falaram que se eu não conseguir, se eu não desligar antes, não fica gravado. Fala um pouquinho dos benefícios maternos e fetais da prática de atividade física na gestação. A hora que eu fazer assim é porque você tem que acabar, ok? Ih, lascou! Presta atenção, a gente tem, né, o ganho excessivo de peso, a gente tem um controle desse ganho de peso, a gente tem um controle da pressão arterial, a gente ajuda na prevenção de lombalgia, de varizes, elas apresentam, já tem estudos que apresentam isso, maior tolerância à dor do parto, tá? Vai acabar em 15 segundos. Ó, que relação ao bebê, melhora muito a função útero-placentária. Ele é a mais importante. Fechou. Sim, adorei falar com você. A gente marca outra.